E aí, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu já iniciei a gravação, já vocês vão acompanhar aqui embaixo, né? Vamos ver que tá, ou em cima aparecendo que tá gravando. Eu estou compartilhando a tela e tá todo mundo enxergando aí o edital. Bom dia a todos, né? E falo em nome da CESPORT, apresentando o secretário Nunes, o nosso subsecretário Carlos Germando e o nosso gerente Leni. Para quem não me conhece, eu sou o Francisco, estou à frente da comissão do Voi Atleta por edital 2025 e a gente abriu desde ontem algumas reuniões de orientações e tirar dúvidas relacionadas exclusivamente à segunda fase do programa. Então a gente já teve a oportunidade ontem de sanar diversas dúvidas, fazer várias orientações e aí eu vou fazer um rápido apanhado do que a gente conversou no dia de hoje, de ontem, para quem não pôde participar, e abrir para dúvidas, né, que vocês tenham para a gente poder explicar alguma dúvida que possa ter permanecido pelas lives de ontem, ou quem está vindo pela primeira vez, de repente está chegando com dúvida aí, que mesmo já tenha sido sanada, a gente volta a falar. É importante para ser reforçado, para que todos entendam como proceder na segunda fase, para a gente evitar alguma penalidade, algum equívoco e tempo também, né, que é importante. Ontem eu enfatizei bastante com vocês a questão da documentação chegando corretamente já na primeira vez, todo mundo ganha tempo, todo mundo dá celeridade para o processo e evita que a gente desperdice recursos do orçamento por conta de reservas que a gente pode perder por falta de comunicação nossa, certo? Já falando em comunicação, eu já vou botar aqui logo no chat para todo mundo. Eu sei que todos que estão aqui já participam do programa já têm ciência disso, mas é sempre reforçar. Então, eu botei aqui no chat aqui os nossos telefones. Cadê o chat? O chat, por favor. Telefones de contato e e-mail do Voi Atleta. Vale lembrar a todos que esse e-mail que aqui aparece a via a via de comunicação oficial do programa, tá? Deixa eu compartilhar a tela, veio tudo ali. Então, assim, toda comunicação oficial feita na segunda fase é feita via e-mail, não é por eDocs. eDocs, não. Agora é tudo por e-mail. Por que o e-mail? Para a gente poder ter agilidade na nossa conversa. Eu dei vários exemplos ontem de como isso é importante e eu vou reforçar isso ao longo da nossa conversa. Então, para a gente iniciar, vamos lá. Chegou a segunda fase agora é o momento de vocês solicitarem a compra das passagens. Então, tem todo um processo para ser feito, né, para a compra das passagens, e para esse processo ser encaminhado para a comissão avaliar se tecnicamente está tudo certo, e a partir daí poder iniciar o processo de cotação, a partir da cotação saber se tem um recurso que a gente tem disponível permite ou não aquela compra, se o valor apresentado na cotação ele é condizente ou não com a possibilidade de compra. A gente teve exemplos aqui de viagens que beiravam um absurdo da cotação, que não tinha legislação que permitia comprar, executar. Então, situação, sei lá, por exemplo, eu, atleta adoro, né, arremesso de caneca vazia, vou para o Mundial, que é, sei lá em Singapura. A minha passagem de ida e volta internacional está R$ 150.000. Não vai, não tem como comprar, não tem como justificar, mesmo que tenha recurso, não tem como justificar esse custo. A legislação não permite. A gente tem que trabalhar com a razoabilidade econômica, né? Tem que ter uma justificativa dentro dos preceitos legais e da administração pública para poder executar algumas compras. Tá? A gente tem que trabalhar sempre com o menor custo, porque quanto menos a gente despender para comprar uma passagem, para executar uma viagem, é recurso que vai sobrar para a gente executar outras passagens, certo? E aí tudo vai depender dos valores das cotações e da disponibilidade financeira do momento, tá? Então, vamos lá. Iniciando a segunda fase, o que eu preciso fazer agora, Francisco? Entrou no site da CESPORT, todo mundo vai entrar. Eu vou botar aqui na página principal, igual eu fiz ontem, página principal da CESPORT, o site de consulta. Você vai procurar pela aba do Voi Atleta,
e aqui é edital 2025. Dentro desse campo edital 2025, você tem algumas subabas, não sei se esse termo é correto, mas aqui, né, algumas indicações. Você vai direto na segunda fase. E aqui na segunda fase você vai perceber que tem 4 documentos. Porque agora na segunda fase a gente tem 2 momentos distintos. Tem um momento de solicitação de passagens e um momento de prestação de contas. Vamos ficar no primeiro momento, depois eu falo do segundo momento. Na solicitação de passagem, você vai precisar desses 3 documentos aqui. Ó. Número 9, requerimento de solicitação de compra de passagem. Número 10, declaração de qualificação técnica emitida pela federação. E número 13, termo de autorização do uso da imagem. Para cada documento eu já fiz o download, então eu vou abrir um por um aqui e passar uma visão para vocês. Dá para enxergar numa boa aí o tamanho? Então, esse aqui é o número 9, o requerimento de solicitação de compra de passagem, certo? É importante o preenchimento desses campos, né? São, inclusive o número 2 e o número 3, eles são obrigatórios para viagens internacionais, até porque somente a federação pode fazer a solicitação da passagem internacional, o atleta técnico não pode, tem que ser a federação, porque fica linkado à federação e ao atleta que está utilizando e ao técnico que está utilizando a passagem, a prestação de contas. Então, fez o preenchimento. Não sei se dá para ver numa boa aqui, como é que vocês estão. Essa parte, essa segunda página aqui, que fala da formulário, solicitação de qual passagem aérea, esses campos têm que estar todos os campos aqui com as suas demandas preenchidas corretamente. Havendo qualquer discrepância ou alguma informação que gere divergência no entendimento, a gente vai ter que devolver o processo para você poder esclarecer. E isso demanda tempo, certo? Então, preencham com o máximo de atenção, o máximo de cuidado. O nome de quem está solicitando, que é o responsável pela solicitação da passagem, ele está solicitando em favor de quem, o local para onde pretende viajar, o nome da competição, a data, né? Coloca o telefone de contato de quem está solicitando a passagem, o e-mail de quem está solicitando a passagem. Porque caso a gente precise fazer contato, a gente vai fazer contato com esse número que está sendo fornecido aqui, com esse e-mail. Indique o aeroporto que seu destino final. Ontem eu citei o exemplo, vou repetir para vocês, por exemplo, às vezes a gente chega a solicitação, eu quero ir para São Paulo. Para São Paulo. Em São Paulo você tem 3 grandes aeroportos, Congonhas, Viracopos e Guarulhos. E se você botar São Paulo, a gente pode entender que você pode ser uma das 3 opções, você não deixou claro. E aí vai que a gente compra a passagem ela esteja para Guarulhos e você estava indo para Vinhedo, que é do lado de Campinas, do lado de Viracopos. Vai ter que fazer uma viagem terrestre. Ah, mas não era o que eu falei, você não colocou. Então coloca para a gente, escreve. Não, eu quero ir para aeroporto de destino, Congonhas, mas também pode ser Guarulhos. Não, só Congonhas nos atende. Isso tem que estar escrito aqui. Por isso que a gente colocou aeroporto desejado. É diferente da cidade. Tá? Porque aí você já vai pensar, eu quero para o aeroporto tal, que ele é mais perto do local onde eu vou competir. Então coloca o aeroporto, certo? Se a gente não encontrar voo na data para aquele aeroporto, a gente faz contato. Olha, não foi possível. Tem um aeroporto que é um pouco mais distante, que é ali e tal, vai atender? Não vai. A condição que a gente chegou foi essa aqui, atende ou não atende? Certo? Então, assim, coloque essas informações. Coloque a informação do horário que você... Qual é o horário máximo que você pretende chegar lá no destino, naquela data que você escolheu? Isso também é importante. A partir de que horas, na data do retorno, você pode viajar? Você pode estar no aeroporto a partir do meio-dia, a partir das 4, das 5 da tarde, não, 6 horas da manhã do dia de retorno já está bom para a gente. Então, coloque essas informações, que elas são importantes para a gente poder fazer a cotação para vocês. No item aqui, bagagem extra, a gente solicita que vocês informem as medidas e os pesos e o peso da bagagem extra. Aí vão lá, importante frisar. O programa ele fornece somente passagens aéreas na classe econômica, não tem outra opção. Tanto para voo nacional quanto internacional, só classe econômica, certo? Exceto no voo internacional, a única disponibilidade é classe executiva, porque não tem mais econômico, mas o preço está no valor da econômica. Aí pode ser que você viaje, mas a passagem a ser comprada vai ter sempre na classe econômica com direito a uma bagagem despachada. Todo bilhete que é emitido com uma bagagem despachada. Esse item que fala da bagagem extra seria uma segunda bagagem. Então, você da modalidade lá, por exemplo, do surf,
O surf, o atleta ele recebe a passagem com a bagagem convencional para ele despachar, mas às vezes ele precisa da bagagem extra, que é a sacola com as pranchas. Ele vai mandar as medidas e o peso lá da bagagem extra, a gente vai fazer a cotação dessa bagagem extra e, se for economicamente viável, a gente pode vir a comprar, mas se não for, não vai comprar. E já aconteceu no surf, por exemplo, viagem internacional, da gente fazer a cotação da passagem e da bagagem extra, e o valor da bagagem extra estava igual do bilhete de viagem, não tinha como comprar. E a gente ligar para o atleta e falar, olha, você tem duas opções, ou vai a sua bagagem ou vai você. Não tem como comprar os dois. Falou, não, me dá minha passagem, deixa que eu me viro com a bagagem. Entendeu? Malabike já aconteceu de viagem e a Nara acabou de entrar aqui, ela já viajou com a gente, ela é ciclista, e já levou a malabike dela algumas vezes, e já teve vezes que ela recebeu só o bilhete, ela teve que custear a malabike dela, porque o programa não tem a obrigação de comprar a bagagem, porque depende de avaliação. Na verdade, se vocês forem dar uma lida mais minuciosa no edital, que eles já tenham feito isso, inclusive, vão perceber que não existe uma obrigatoriedade de compra de passagem para ninguém. Por quê? Porque tudo vai depender da disponibilidade do orçamento no momento da solicitação. Tá? E ontem alguém perguntou, poxa, eu pretendo viajar em agosto, corre se eu chegar lá em agosto e não ter recurso? Corre esse risco sim. Esse é uma das vulnerabilidades do programa, porque isso pode acontecer, infelizmente. A gente já tentou amarrar de várias maneiras para que isso não aconteça, mas se a gente garantir verba para, por exemplo, para agosto, pode ser que alguém agora em fevereiro não consiga viajar por falta de verba, porque a gente está aguardando para agosto, e chega em agosto o atleta não pede passagem. A gente não atendeu nem quem queria viajar agora, esperando de agosto, e de agosto não pediu também, aí o recurso sobrou. Então, não é uma falha, mas é uma das vulnerabilidades do programa. A gente trabalha com muitas variáveis aqui, a gente tem que combinar essas variáveis para conseguir atender ao número máximo de solicitações, certo? Dando continuidade aqui, vocês vão perceber, eu vou ver se eu consigo deixar isso aqui em página dupla. Coloquei assim, eu sei que diminui um pouco, mas só para conseguir ter um visual que vocês poderem enxergar. Vocês percebem que tem 3 quadros aqui, né? Esses 2 primeiros quadros são os quadros onde constar a relação dos dados dos passageiros. Então, são 2 quadros. O primeiro quadro são os passageiros atletas. O primeiro quadro é os dados dos atletas que irão viajar. O segundo quadro é o quadro com os dados do staff, da comissão técnica, quem pretende viajar para acompanhar o atleta. Ou dependendo do quantitativo, da proporção lá preconizada no item 747, que eu posso ter aqui, aí eu falando de modalidades individuais, eu poderia ter 8 atletas viajando, e aí eu não são 8 staffs, né? 8 atletas, a gente tem que fazer uma proporção de 4, para cada 4 atletas um staff. E eu posso ter mais de um staff nessa condição, certo? No quadro aqui, logo mais abaixo, esse quadro aqui, ele deve ser preenchido com os dados do responsável legal, caso algum dos atletas tenha menos de 18 anos, certo? Tranquilo? Então, se eu tiver na minha lista que algum atleta é menor de 18 anos, aqui deve contar os dados do responsável legal daquele atleta. Beleza? Importante. Se porventura o atleta for menor de 18 anos, vou botar aqui ontem, eu fiz isso e vou fazer de novo. Digamos aqui que o atleta Leandro é menor de 18 anos e eu sou o responsável legal por ele. E, além de ser responsável legal por ele, eu também vou viajar com ele. Espera aí que eu acho que saiu o compartilhamento aqui. Espera aí, pessoal. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês continuam me ouvindo aí? Parece que travou Sim. aqui. Não tá, eu estou ouvindo. Não, fui derrubado. Ok, estou ouvindo, Francisco. Espera aí, pessoal, só um instante que a apresentação caiu aqui, eu vou voltar. Tá? Eu estou ouvindo. Mas a apresentação caiu, né? Sim, só está aparecendo você. Tá, eu vou recolocar aqui, peraí. Voltou a apresentação? Voltou. Beleza, beleza. Ah, pessoal, não, bacana, vamos lá. Então, aí, digamos lá, vou retomar. Digamos que o atleta Leandro está aqui, menor de 18 anos.
eu sou responsável legal por ele. Mas eu também pretendo viajar com ele, eu vou ter essa possibilidade, então precisa constar o meu nome aqui na lista de passageiro. Certo? Tá vendo? A lista agora está preenchida. Agora, porque se você deixar essa parte aqui em branco, quem pegar, quem receber a documentação vai analisar e vai entender que somente o Leandro vai viajar. Ninguém vai acompanhá-lo. Então aqui precisa ter os dados dos passageiros. É diferente do quadro de responsável legal. Mesmo que o responsável legal vá acompanhar o atleta, tem que estar repetido aqui então. Beleza? Ao final, o nome e o CPF de quem está solicitando as passagens. Nome e CPF de quem está solicitando. Beleza? Não precisa assinar, não deve assinar. Não precisa. Não há necessidade de imprimir esse documento e assinar. É só preencher. Tranquilo? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, algumas pessoas já apresentaram algumas dúvidas, já vou dar uma lida aqui, espera só um instante. O Renato perguntando aqui, no caso de um grupo, e o técnico precisa ir antes dos atletas, é possível o atleta menor ir? Caiu aqui. Por que? Pessoal, desculpe aí que a apresentação está caindo. Não sei por quê. Voltou. Eu vou retomar. Se acontecer, a gente retoma. Vou ler novamente aqui a pergunta do Renato. O Renato perguntando aqui. Renato, no caso de um atleta e o técnico, no caso de um grupo, o técnico precisa ir antes dos atletas. É possível o atleta menor ir com o responsável depois, mesmo que o responsável pague a passagem dele? Olha, em princípio, não. Precisa ir e voltar todo mundo junto. Se vocês derem uma lida lá no 7.47, ele está dizendo que modalidades onde você tem um grupo viajando, todos precisam ir e voltar no mesmo voo, exceto se não houver disponibilidade na malha viária, certo? O responsável pode acompanhar a viagem por conta própria? Por conta própria, ele decide. Mas, se eu não me engano, menores de 14 anos não podem viajar desacompanhados, certo? Precisa ter um adulto responsável pela viagem acompanhando. Agora, se houver mais alguma particularidade, o ideal, Renata, é que a gente converse em separado depois, na ocasião da situação, ok? Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, esse é o formulário que eu falei para vocês. Renato, se não ficou claro aí, eu que dar repete aí, eu falo qual foi a dúvida. Se mantiver, a gente tenta responder mais, tá? Obrigado. Então, esse primeiro documento é o documento é o formulário lá. Aí, digamos que você, vamos lá, Francisco vai acompanhar o Leandro. Aí tá os dados, vai acompanhar, tá os dados aqui, certo? Para o Francisco poder acompanhar o Leandro, junto com este documento, junto com este do formulário, eu preciso encaminhar o segundo documento, que é isso aqui, ó. Número 10, declaração de qualificação técnica. A declaração de qualificação técnica é um documento que vai ser produzido, confeccionado pela entidade máxima estadual, dizendo que Francisco apresenta capacidade técnica, todas as condições previstas do evento tal, lá, arremesso, o brasileiro de arremesso de caneca vazia, beleza? No local tal, evento tal, data tal, da modalidade tal, em favor do atleta ou dos atletas, acompanhamento. Ou seja, a federação está dizendo que o Francisco tem competência técnica e requisitos para poder acompanhar um atleta, independente. Vamos lá. Se a federação entende que o pai ou a mãe vai dar o suporte necessário para o atleta, está dando a qualificação, para a gente está valendo. Se a federação entende que é a avó, que é o técnico, é o fisioterapeuta, quem quer que seja, se a federação entende que esta pessoa que vai acompanhar o atleta tem condições de acompanhar o atleta para favorecer o desempenho, para a gente está valendo. É isso que a gente precisa. A gente precisa do documento da federação atestando que aquele acompanhante tem condições de dar suporte para o atleta ou para a equipe naquela competição, certo? Este documento, diferente do documento anterior, ele precisa ter assinatura, de preferência assinatura do .gov ou do EDOCS, neste documento, assinatura responsável legal da entidade, certo?
Então, agora eu tenho o formulário preenchido, eu tenho a declaração dizendo que eu tenho condições de acompanhar o Leandro. Aí nós vamos para o terceiro documento que é obrigatório, que é o termo de autorização do uso da imagem. Eu fiz o download e esse termo ele precisa ser confeccionado para cada passageiro da viagem. Cada pessoa que vai viajar na viagem financiada pela Sesport, pelo programa Voe Atleta, precisa apresentar esse documento. É um documento de uso da imagem, onde você autoriza a Sesport e ao governo do Estado do Espírito Santo a usar a sua imagem enquanto beneficiado do programa Voe Atleta. E esse documento ele é pertinente à viagem que está sendo executada, certo? Tranquilo? Então, este documento precisa de assinatura, de preferência do .gov ou do EDOCS, e as testemunhas são vocês mesmos que podem fazer, ou a própria federação que coloca lá as testemunhas que julgar necessário. Esse documento precisa chegar pronto junto com os demais documentos, certo? Então, até agora, 3 documentos. O quarto documento que precisa ser enviado, ele não está no site. O quarto documento é o calendário completo oficial da Confederação da modalidade, certo? Neste calendário é o que você vai utilizar para comprovar a existência daquela competição. Então, a competição que foi colocada, eu vou estar lá no formulário. Eu pretendo ir para a competição tal, no estado tal e tal. Essa competição que está aqui precisa constar no calendário. Por isso que você manda o calendário e fala, tá vendo? Estou pedindo para ir essa competição, está aqui no calendário. Toda viagem que foi executada precisa desses documentos. Mas eu já mandei esse documento lá atrás. Falei, não. Na solicitação precisa ter esses 4 documentos. Eu posso mandar algum outro documento a mais? Você até pode mandar, mas não seria necessário, certo? O único documento a mais que é exigido é no caso de viagens internacionais que a gente precisa da cópia do passaporte. Precisa. A agência só consegue fazer cotação com a cópia do passaporte em mãos, certo? Se porventura o atleta for viajar para o Mercosul e não tiver um passaporte, aí vai mandar a cópia da CNH ou do RG, a gente caminha para a agência para a gente poder tomar as providências, certo? Mas precisa desses 4 documentos sempre. Eu já pedi para um atleta meu lá em janeiro e mandei o calendário. Agora eu estou com o segundo atleta agora em abril. É o mesmo calendário, preciso mandar de novo? Precisa. Eu já viajei com o meu atleta e autorizei o uso da minha imagem. Eu preciso de novo? Precisa. Eu já viajei lá no mês anterior com o meu atleta e já mandei a minha declaração de qualificação técnica. Eu falei, você mandou para aquela viagem, para essa aqui, então preciso de uma nova declaração, tá? Então, entendo que essa documentação que você encaminha para a viagem, ela é para o processo da viagem que está pedindo. Uma viagem futura é um novo processo. Alguém mandou uma pergunta aqui? O Jackson. Cópia do passaporte é só do atleta ou do staff também? Esses documentos que estão sendo solicitados, Jackson, são para todos os passageiros. Todos os passageiros. Tá? Todos que vão usufruir do benefício concedido pelo programa Voe Atleta precisam apresentar essas documentações, certo? Tranquilo? Entendido aí? Bom, falei do... Alguém levantou a mão aqui? É o surf? Pode falar. Pode falar. Bom dia a todos. Bom dia, Francisco. Francisco, eu estou com uma dúvida em relação ao atleta que vai fazer uma viagem internacional, porque no momento da inscrição ele mandou o calendário no ano passado, né? E já de 2025. E ele nos enviou. E ele está solicitando... Você pode repetir, por favor? Seu áudio falhou. Ok, Francisco. No atleta de surf. Ok. Eu estou com um atleta de surf, ele vai fazer a viagem internacional. Ele solicitou, é um atleta profissional. E ele, no primeiro momento da inscrição, ele enviou um calendário do ano passado. E agora saiu o calendário de 2025. E ele nos enviou esse calendário e está exigindo que nós enviemos para a Sesport. Eu expliquei para ele que, segundo a informação da Sesport, esse calendário só precisa ser enviado na hora do momento da solicitação da passagem. E ele está retrucando, dizendo que não, que eu tenho que mandar agora, que a Sesport tem que saber.
Então, eu estou nesse impasse, né? Se eu já devo mandar o calendário de 2025 agora para você, tipo hoje, somente isso, e posteriormente, quando for fazer a solicitação da passagem, envio também juntamente com toda a documentação, porque eu estou no impasse. Ele me disse que a orientação da Seisport é que ele mande somente o calendário agora. Você poderia me dar essa informação para poder fazer a coisa correta, Francisco? Vamos lá. Então, é muito comum chegar para a gente assim, porque alguém me falou, disso, isso. Primeira coisa que tem que ter, aí eu vou usar o exemplo de maneira geral, eu vou chegar na sua resposta, assim, aonde está escrito isso? Então, a gente tem que se basear pelo que está documentado, né? E a documentação que a gente tem que nos rege é o edital. Alguns apêndices foram publicados, né? Como, por exemplo, resultado preliminar, resultado final. E se vocês forem olhar o resultado final fala que o calendário tem que ser enviado no momento da solicitação da passagem. Então, o calendário apenas deve ser enviado no momento da solicitação da passagem ou num processo de substituição de evento. Não há necessidade nenhuma, neste momento, do encaminhamento de um calendário avulso. Eu troquei, aqui, informaram aqui, eu quero atualizar. Falei, não precisa, não precisa. Precisa, se no momento da solicitação da passagem houver uma divergência, você vai precisar explicar o que está acontecendo. Provavelmente a comissão falou, olha, não estou entendendo a sua solicitação, porque você tinha indicado lá na inscrição um evento, você está indo para outro agora, por quê? Eu sei trocar. Eu falei, então você está fazendo substituição de evento. Agora, eu tinha um calendário, ele foi atualizado, que era 24, agora o 25 foi publicado. Eu estou mandando já. Falei, agora não tem necessidade. O que precisa, sim, obrigatoriamente, a gente vai precisa trabalhar com isso, é que no momento da solicitação da passagem, o calendário precisa ser enviado para confirmar que aquela competição que está sendo pedida, ela está no calendário. E aí a gente pega e faz o cruzamento entre a informação que está sendo fornecida agora com quem foi feita a inscrição. E caso haja alguma dúvida com relação à interpretação que a gente está chegando, a gente vai acionar o requerente e falar por que está diferente ou a outra dúvida que a gente venha a ter. Tranquilo? Então, se Ok, for o Francisco. caso, se ele continuar insistindo, mas quem falou, pergunta para ele quem falou para ele, quando falou e como falou, porque provavelmente não foi orientação nossa, não. Até porque a gente não fala, quem fala é o edital. Não, justamente aqui ontem eu assisti, né, a live toda, até fiz uma pergunta e passei a informação para ele. E a pessoa fica numa insistência, né, e como se a gente não tivesse aqui imbuído, né, e procurando as informações corretas. Então, acaba criando aquele conflito, né? Então, eu estou pegando isso aqui agora para poder... Agradeço a você aí Deixa eu só aproveitar a oportunidade, já que está falando disso. Ontem, lá no grupo, foi até eu que mandei mensagem com o número da Seisport, eu até enfatizei nas lives, eu enfatizei também, divulguem esses encontros, essas lives, e peçam para todos participarem. Só, participa. Vou dar um exemplo. No caso do seu atleta, você é beneficiado, a federação pede, mas você vai estar no programa. Então, participe e ouve lá também. Tira suas dúvidas. Cobrei isso dele. Então, Cobrei isso dele. A orientação Cobrei é muito isso dele. Diversos processos de inscrição, né, foram indeferidos e chegaram os recursos, e diversos recursos alegaram assim, mas eu não sabia. Porque me falaram. Eu falei, não tem não sabia, não falaram. O edital é público. É uma obrigação do Estado publicar, dar acesso. A gente fez lives para tirar dúvidas, como a gente está fazendo agora na segunda fase. Eu não sabia disso. Falei, por que você não procurou saber antes? Tem todo um processo. A única coisa que, em relação ao calendário, a única coisa em relação ao calendário é que realmente, no primeiro momento, foi apresentado um calendário que não era ainda o de 2025 confirmado, mas, né? Isso, então, tranquilo. Agradeço aí mais uma vez pela orientação. Toma as ordens. Abraço. Toma as ordens. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém mandou aqui, Irapuã. E nos casos de eventos já previstos, mas que ainda não estão com datas marcadas? Ô, Irapuã, o calendário, como é que você vai pedir uma passagem para um evento que não tem data marcada? O calendário tem que estar constando lá o local
e a data. Senão não tem como é que a gente vai comprar passagem sem data marcada. Precisa ter. Certo? Posso Tranquilo? falar? Posso, Pode. posso. É que há eventos, por exemplo, nós sabemos que vai haver um campeonato brasileiro em novembro, mas aí o local ainda não foi definido, por exemplo. E o custo vai mudar de acordo com o local, entendeu? É comum isso Sim, acontecer. mas como é que a gente vai comprar passagem para um lugar que a gente não sabe? Isso elimina, então, a possibilidade do atleta, se ele não tiver o local já determinado quando pedir, certo? Mas, mas como é que a gente compra passagem para um lugar, para um destino que a gente não conhece? E caiu a live. Não, Você não, não. Eu entendi o que você falou. Então, eu estou querendo dizer, eu sei que vocês não podem comprar, mas não tem a possibilidade de ficar aberto para quando for definido o local, não tem nem isso como Entendi. Então chance, lá, né? não. Tá, tem uma informação que você tá desconhecendo. Existe um período exato para se poder fazer a solicitação da passagem, não é pedir a qualquer momento. Eu vou viajar em dezembro, vou pedir agora. Eu falei, não, você só pode solicitar a passagem na janela entre 60 e 45 dias antes da data do embarque. Se eu não me engano, é o item 7.3 e 7.5 do edital. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Eu devia ter lido. Aqui, ó. Vamos botar lá. Só um instante. Ó, modalidades individuais. As passagens devem ser solicitadas com antecedência máxima de 60 dias e mínima de 45 dias da data de embarque predita para o início da viagem. Eu não posso pedir a passagem a qualquer momento da minha vontade. Eu falei, não, o edital determina o 7.5, ele trata de modalidades coletivas, mas é o mesmo texto. Só faz uma distinção entre coletivos e individuais. Certo? Ficou mais fácil agora? Tranquilo? Ok, obrigado. Ficou claro. O Jackson, mesmo sendo passagem internacional, é o mesmo prazo, não é isso? Perfeitamente. Perfeitamente. Os prazos são iguais para modalidades individuais, para modalidades coletivas, viagens internacionais e nacionais, é o mesmo prazo. E quem faz a solicitação de passagem internacional, que é exclusiva a modalidades olímpicas, paralímpicas ou olímpicas, é a federação. Do mesmo jeito que a inscrição foi feita, somente a federação. Beleza, Jackson? Mais dúvidas, pessoal? Mais alguém aqui? Apareceu na janela aqui alguém perguntando? Acho que não, acho que está uma sobreposição. Então, lembra que eu falei para vocês que nessa segunda fase nós temos dois momentos? Eu expliquei para vocês o primeiro momento, que é da solicitação da passagem. Você solicitou, deu tudo certo, você vai receber a passagem, vai receber o termo, que é uma espécie de recibo que você está assim, ó, eu estou recebendo a passagem, estou de acordo com as regras do edital e os procedimentos preconizados ali, você vai assinar e vai devolver isso para a gente, tá? A gente vai para o segundo momento, nessa segunda fase, que é quando você retorna da viagem, a prestação de contas. E para fazer a prestação de contas, a gente vai lá no site da Sessport, vai baixar o arquivo, aqui é o número 11, formulário de prestação de contas do Voe Atleta, certo? Nesse formulário, já baixei aqui, você vai colocar todas as informações que são solicitadas que você tem acesso, todas. Caso alguma informação não esteja inserida aqui que for pedida, a gente devolve e fala assim, ó, não tem como analisar, ou pior, sua prestação de contas está indeferida. Abre-se um processo, você pode entrar com recurso dentro do prazo lá, correndo o risco de você ter que devolver todo o valor que foi disponibilizado, que foi investido na sua viagem ali para a compra de passagem. Então, todas as informações. Então, eu vou colocar lá tipo de viagem, o nome da competição, os dados da viagem. Aqui embaixo, os atletas que viajaram, a colocação de cada um e os status. Aqui, para você relacionar todos aqueles que participaram da viagem, todos os passageiros. Neste campo aqui, o resumo das atividades, você vai descrever o que aconteceu na viagem. A gente competiu, fulano ficou em primeiro lugar, Beltrano em terceiro lugar. Eu fui sozinho, lá eu machuquei. Você vai descrever tudo o que aconteceu na viagem. Tive problema de embarque, onde eu tive que pagar algo a mais. Então, escreve para a gente tudo o que aconteceu na viagem. Certo? Os documentos que são exigidos, né, são obrigatórios. A declaração, vou pegar aqui, ó, os bilhetes aéreos,
pode ser o bilhete digital, faz um print da tela, manda em PDF para a gente. Registro fotográfico da participação no evento. São as fotos que você vai fazer comprovando que você esteve no evento e utilizando a camisa, o uniforme do voatleta que é fornecido junto com as passagens. E o importante aqui é a declaração comprobatória de participação e classificação no evento. É um documento oficial do evento ou da confederação que comprova o resultado que você está apresentando. Por exemplo, eu botei aqui o Leandro. Lembra aquela viagem que eu ia fazer com o Leandro? O Leandro foi lá e ele ficou em primeiro lugar na categoria dele. Aí ele vai escrever aqui, ó, Leandro ficou em primeiro lugar na categoria tal, só que na modalidade que o Leandro compete, ele disputou absoluto, ficou em quinto lugar, e o por peso lá, principal lá, ele ficou em terceiro lugar. Então ele bota primeiro lugar no quinto tal categoria e terceiro no outro. Mas aqui ele lança o melhor resultado dele, foi o primeiro lugar, certo? E você continua, ele ficou então, lá, vírgula, o resultado do Leandro encontra-se na página tal do arquivo PDF lá que comprova o resultado. Por que é na página tal? Porque às vezes você pega uma modalidade que a gente recebe um PDF com 60 páginas, que é o resultado de todo mundo, o relatório final de toda a competição. E se você colocar a página e grifar lá no PDF onde está o resultado, fica mais fácil, mais rápido para a gente poder achar o resultado. Realmente, ele foi em primeiro lugar aqui, foi quinto lugar aqui, terceiro lugar aqui. É mais fácil para a gente achar isso. A gente ganha tempo. Ganhar tempo no nosso processo. E aí eu falei ontem, no início dessa live eu falei com vocês questão de tempo, vou tentar exemplificar para vocês. Quando a gente fala ganhar tempo, a gente fala de um processo que visa economizar recursos. A gente teve uma situação edital anterior que um atleta pediu para ir para uma viagem. Ele eu gostaria de ir para a viagem para o local tal, horário tal, voltando tal horário lá. E quando a gente fez a cotação, não tinha da maneira que ele pediu, tinha para ele no dia anterior ou era para voltar no dia posterior. Aí eu liguei para o atleta e falei, cara, ó, não tem essa opção, só tem o essa, e aí a gente pode executar ou não. Aí ele, não, eu vou ver aqui e te dou um retorno. Eu falei, então eu vou te mandar por e-mail, você retorna no e-mail. Eu fico aguardando. E nesse intervalo que eu mandei e-mail, falei, olha, não tem aqui, precisa alterar para essa daqui, é possível e tal. Levou-se mais uns 3 horas para ele responder dizendo que estava ok. Quando a gente voltou para a gente, falou, pode executar essa aqui. Eu falei, não, não tem mais não. Eu preciso fazer uma nova cotação. E quando ela fez a nova cotação, o valor que era, sei lá, 7, 8 mil reais, pulou para 12, 13 mil reais. Isso acontece. E já aconteceu algumas vezes. Entendeu? E nesse caso, não tinha como justificar o valor e o atleta não ia conseguir viajar. Por sorte, a gente esperou, a gente tentou, falou, bicho, vamos arriscar. A gente arriscou para o dia seguinte para fazer e conseguiu comprar. Mas poderia não ter ido, por conta de 3 horas, 2 horas para dar um retorno. E às vezes a cotação reserva, ela fica no mar, dependendo do destino, fica no máximo 2 horas só presa, retida ali. Às vezes fica até menos. E não consegue mais. E aí perde aquela cotação, perde o valor. E a gente trabalha com valor o tempo todo. Certo? E cada valor que a gente economiza em uma viagem, ele tende a proporcionar uma nova viagem para mais gente viajar. A gente tenta fazer o trabalho gerir da melhor maneira para que a gente consiga atender o máximo de solicitações possível, o máximo, o máximo. A ideia do programa é atender o máximo de viagens e não o mínimo, como algumas pessoas podem achar por conta de algumas restrições que acabam acontecendo. Mas isso tudo é um trâmite para poder tornar o processo transparente e honesto para todo mundo. Quanto mais gente viajar, melhor para todo mundo, melhor para vocês e melhor para o Estado também, que dá visibilidade para todo mundo, certo? Então você fez o preenchimento, né, do formulário aqui da prestação de contas, aí você vai encaminhar, aí sim, encaminhei a prestação de contas, acabou? Não, não acabou, você precisa ter o retorno da avaliação. Se você mandou prestação de contas, já fiz prestação de contas, eu mandei, falei, não, você mandou, mas você teve retorno? Não, falei, então, mas vocês não mandaram de volta, então, vamos lá, a gente não devolveu porque a gente não recebeu, por exemplo. Olha, porque não chegou. Muito, mas é muito raro a gente receber uma prestação de contas e não dar um retorno com menos de 20 dias. Eu estou falando 20 dias porque prestação de contas é algo que a gente pode analisar com um pouco mais de calma e às vezes o processo de compra ele passar precisa ser mais rápido. Então, às vezes, tem que parar a análise de prestação de contas, fazer o processo de compra de outras pessoas e depois voltar para a prestação de contas para dar retorno. Então, assim, é muito raro acontecer
de passar de 20 dias para ter um retorno de prestação de contas. Muito, muito raro. É um caso ou outro aí, muito específico, teve algum problema que dependeu de mais tempo. Mas geralmente, com menos de 20 dias, a gente está retornando, dizendo, ó, tudo certo com a sua prestação de contas. Não fiz prestação de contas, estou devendo a prestação de contas, ou não tive prestação de contas aprovada. Pode interferir no processo? Pode, não deve, vai interferir no processo futuro. Vou dar um exemplo aqui. Acho que a Ana está aqui nos participantes. Adoro usar a Ana como exemplo aqui, que ela dá essa liberdade. Tá bom. A Ana cuida lá do judô na Associação de Bombeiros. E aí, vamos lá, digamos que a Ana fez uma solicitação em janeiro para tantos atletas e eles viajaram, passou o tempo, não prestaram conta, e chega lá em maio, a Ana vai pedir novas passagens para outros atletas. Provavelmente ela vai receber o retorno. Falando, não é possível atender a oscilação, pois tem a prestação de contas da viagem tal, está em aberto ainda. Ah, mas são outros atletas. Mas foi encaminhado pelo bombeiro com a assinatura da Ana, então a Ana é responsável, ela precisa prestar conta, ela está devendo prestação de contas. Tem funcionado assim, porque é a maneira que a gente garantiu das pessoas poderem prestar conta com benefício. Se você não prestar conta, isso vai gerar uma dívida ativa para você no futuro. Tá? O procedimento administrativo é esse. Ana, desculpa usar aí, mas só para ficar mais claro. Né? Tranquilo, pessoal? Então, assim, Fica à vontade, pode valeu. ir. Somente, Então, assim, desculpa, só lembrando, essa informação aí que foi, voltei já, né? Da colocação da categoria também, tem que lembrar disso, né? Da página lá de mandar as súmulas, 20 súmulas para o senhor, com a marcação e não colocar a colocação, né? Então, na súmula, você precisa grifar lá na súmula, indicar assim, ó, o resultado, perdão, aqui, a Ana está falando o seguinte, aqui no resumo, ó, para ficar bonitinho, Leandro, primeiro lugar, menos 90 quilos, terceiro lugar, mais 105 quilos. Inventei aqui na remédio de caneca, tá? Aí você bota assim, ó, estes resultados encontram-se nas páginas 12 e 56 da súmula. Pronto. A gente vai lá, ó, botei o nome do Leandro, a colocação, a categoria dele, indiquei onde está na súmula. A gente vai lá na súmula, na parte 12 e 56, vai estar grifado lá e falar, tá aqui, confere, entendeu? Porque acontece de vocês colocarem uma colocação aqui, um resultado aqui, e mandar uma declaração dizendo que só participou da competição. Falando, não serve. A declaração tem que constar lá qual a colocação que o resultado se obteve. Às vezes acontece botar aqui em primeiro lugar e lá na declaração, ou na súmula que você apresentou, tem quinto lugar. Eu falei, por que está divergente? Ah, não, porque na nossa modalidade vê assim, explique tudo para que a gente possa achar. A gente aqui é meio tapado, no sentido, a gente é muito literal, ou seja, a gente só pode fazer aquilo que está ali escrito, não cabe, a gente não tem muita margem para poder interpretar. Você mandou assim e assim. Ah, mas você podia ter juntado. Eu falei, não posso. É você que deveria ter juntado e explicado. Entendeu? Essa obrigação é de quem está encaminhando. A gente só confere. Papel 1, papel 1. Papel 2, papel 2. Papel 3, papel 15. Não, papel 3 é papel 3, não pode ser papel 15. Entendeu? É um pouco meio nesse sentido. A gente tem pouca margem aqui de interpretação. A gente precisa trabalhar com o que vocês informam e comprovam. Se as coisas não baterem, a gente vai ter que devolver. E a partir desse edital, vocês vão poder ver lá no edital, o capítulo 13, salientei isso com vocês nas reuniões de ontem. Quem já participou do programa em outros anos, se vocês tiverem a curiosidade e comparar aqui o capítulo 13, comparar o capítulo 13 deste edital com os demais, você vê que tem muita diferença, porque ele trata das penalidades, das advertências, suspensões e multas.
porque, infelizmente, a gente teve que criar mais critérios devido... Eu sei que, às vezes, por conta de pouquíssimos, muitos acabam tendo a sua supervisão mais apurada. Mas, infelizmente, é necessário, então você vê que está mais criterioso. Dê uma olhada lá em penalidades e veja, tendo dúvida, pergunte a gente, beleza? A Andiara levantou a mão. Pode falar, Andiara. Oi, Francisco, bom dia. Bom dia. Para fazer a troca da passagem, do pedido, né? A gente pediu um evento, gostaria de fazer a troca com justificativa, enfim. A questão é o tempo, né? Não vai dar o tempo suficiente para fazer o pedido da passagem. A gente tem que já sinalizar agora, ou a gente sinaliza, já faz o pedido da troca junto com o pedido da passagem, então no tempo, né, da segunda etapa do pedido da passagem. Ai, deu para entender o que eu falei? Vamos lá, Andiara, bom dia. Olha só, na verdade, você tá pedindo uma substituição de evento, não troca de passagem, substituição de evento. Perfeito, Substituição isso de aí. evento, você tem que acompanhar o capítulo 7, está na tela aqui compartilhada. Comece a leitura a partir do 7.22 até o 7.28, se eu não me engano. Aí o 7.25 vai chamar a atenção. A solicitação de substituição não poderá ser inferior a 47 dias antes da data do embarque do novo evento pretendido. E o evento a ser substituído, aquele que você não vai mais, ele não pode ter acontecido ainda. Então, dê uma leitura, veja qual é a sua interpretação e, caso ainda permaneça dúvida, procure a gente para a gente poder explicar melhor. Mas, de antemão, eu já adianto para vocês. Você não pode pedir substituição de evento com menos de 47 dias da data do novo embarque, certo? Eu ia em março, não vou mais em março, não. Eu pretendo eu gostaria de fazer uma substituição para ir em abril. Dá tempo? Daqui para abril, na competição, tem mais de 47 dias. Mas se fosse para o final de fevereiro, provavelmente você já não conseguiria. Eu não vou saber agora exatamente quanto tempo dá, não tem como fazer a conta agora, mas provavelmente não. Então, assim, veja exatamente isso, dê uma leitura, orienta vocês todos que leem com frequência a partir do capítulo 7, porque é muito comum surgir dúvida. E outra dica boa: tudo que vocês perguntam para a gente vai lá no edital conferir, porque eu posso até ter uma resposta, eu acho que é isso, vou lá no edital conferir. Não é realmente bio, não era isso, não, era outra coisa. Então eu sempre leiam e releem o edital e compartilhem a informação para que os demais possam ler também. Porque quanto mais gente souber do mecanismo que nos rege, melhor para todo mundo. Tá bom, Diara? Tá. O Renato, ele perguntou aqui sobre ter ou não a passagem. Sai quando a resposta? Então, Renato, o edital diz que a comissão tem, a partir do momento que recebe e aceita o pedido, ela tem 30 dias para poder te responder se vai comprar ou se vai conseguir comprar ou não a passagem. Tem 30 dias. Pode ser que no final dos 30 dias, isso infelizmente já aconteceu em outros anos, não acontece mais, mas pode ser que assim, no final dos 30 dias você receba assim, a gente vai conseguir comprar, só que tem que esperar um pouco, e você receber a passagem na véspera do voo. Já aconteceu, infelizmente. Desde janeiro do ano passado, desde o início do edital 2024, né, edital do ano passado, isso não mais aconteceu, porque a gente conseguiu manter uma organização de orçamento a ponto de a gente conseguir comprar a passagem em tempo hábil. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos uma média. Em média, a gente leva 6 dias para conseguir comprar a passagem e entregar para o requerente. Em média, 6 dias. Tá? A partir do momento que a gente retorna dizendo, recebemos aqui, em média. Isso varia, né? Pode ser menos tempo, pode ser mais tempo, mas na média 6 dias. Por exemplo, esses primeiros processos que já chegaram algumas solicitações, a gente não respondeu ainda. Até falei nas lives de ontem, vou deixar aqui para vocês. A gente não respondeu ainda porque a gente não teve acesso ao empenho que foi solicitado, ou seja, a gente não tem dinheiro em caixa para efetuar a compra.
porque está dentro do processo, é um processo burocrático, a gente está no período agora de defesa orçamentário, a gente só pode ter acesso no máximo, 1/12 do orçamento previsto para o ano, só que a gente ainda não pôde acessar esse 1/12. Então, as pessoas que solicitaram passagem já desde a semana passada, a gente nem respondeu, estamos aguardando para que a gente, se possível, a gente consiga, assim que o valor for disponibilizado, a gente já possa efetuar a compra e já responder, já entregando a passagem, tá? Então, se for o caso de alguém que tenha solicitado aqui, esteja aqui na live, já aguarda só um tiquinho aí, que eu acho que até segunda-feira a gente consegue já desenrolar um retorno para vocês aí, tá? Mas é mais ou menos isso aí, em torno aí de... A gente tem comprado passagem, a gente conseguiu fazer em 2024, em média, 6 dias, entre aceitar o pedido e já devolver a passagem comprada. Tá bom, Renato? Mais alguma coisa? A Andiara levantou a mão de novo ou ainda é a mesma vez? Não, levantei de novo. Pode falar. Então, voltando à nossa conversa, o que está escrito lá é que a gente não pode fazer pedido de substituição caso o evento não tenha o tempo estabelecido. Cadê? Vamos lá ler aqui. Ó. Somente poderá solicitar a substituição do evento que ainda não ocorreu e que ainda não tenha extrapolado o prazo de solicitação de compra de passagens previstas no edital. Porém, o edital teve atraso e o prazo extrapolou por conta disso. Então, essa é a minha pergunta, porque o evento a data já está extrapolada para o pedido de compra. E aí eu quero entender como a gente faz com relação a isso. Olha só a gente recebendo encaminhamento para poder avaliar, mas no primeiro momento, isso foi falado ontem também nas lives, deixa eu retomar rapidinho para fazer a contextualização para quem não pôde participar. O edital, quando foi lançado, ele prevê, caso necessário, a prorrogação de prazos. Então, com um volume muito grande de inscrições, a gente acabou demandando um tempo maior para poder fazer as avaliações e o resultado final acabou sendo divulgado no dia 3, onde iniciou-se a segunda fase, certo? Caso alguém pretendia viajar em janeiro, não vai conseguir viajar em janeiro, mas precisa fazer uma substituição, encaminha a solicitação para ela poder ser avaliada a ponto de ser permitida a substituição sem o prejuízo do item... deixa eu pegar certinho aqui. Espera só um instante. Qual que é, o Leandro? O juiz só pode uma substituição? Oi? Qual o número? Tá. Então, vamos lá, só para ficar aqui. Se for uma demanda relacionada a isso, a gente pode talvez entender, dependendo do que está sendo contextualizado, de ser feita a substituição sem haver o prejuízo do que prevê o 724. Tranquilo, Indiara? Mas aí, esse retorno só consegue ser dado a partir da provocação via e-mail, a provocação na comissão via e-mail. Agora aqui, eu estou trabalhando apenas com o que você está me falando e esses eventos precisam estarem oficializados lá para poder ter uma resposta oficial e correta sobre a situação. Mais alguma dúvida, pessoal? Ana Silva, fala, Ana, você levantou a mão? Então, só acho que fazendo adentro na pergunta dela, e aí a gente, assim, com todo respeito, tá? Você tinha, naquelas tira-dúvidas que a gente teve antes no edital, foi esclarecido sobre o prazo, né? E aí eu acho que para aquelas passagens que seria no início de fevereiro ou agora, contemplaria pelo edital, 30 dias está excedendo hoje. Então, quem tiver que solicitar, acho que já perdeu o prazo, né? Para início de fevereiro. Né, que aquele adentro que tem da divulgação do resultado final com a solicitação. Né? Então, assim... Para agora, olha só, quem pedir passagem agora até conseguiria com 30 dias, desde que o evento não seja posterior a 17 de fevereiro, se eu não me engano. Se o evento for posterior a 17 de fevereiro, tem que ter os 45 dias de antecedência. Por que 17 de fevereiro? Porque 30 dias, né? Porque lá no 11.8, puxar lá o 11.8, e 11.8. Excepcionalmente, as passagens poderão ser requeridas com prazo inferior a 45 dias, somente quando o evento for realizado nos primeiros 45 dias após a publicação do resultado final, sendo que os embarques somente poderão ocorrer após 30 dias da publicação do resultado final.
30 dias após a aplicação do resultado final, se eu não me engano, dá dia 3 ou 2 de fevereiro. Só que, se você pedir agora para viajar dia 5 de fevereiro, tem menos de 30 dias, então você não vai conseguir. Você teria que viajar... Eu tenho a calculadora aqui, a gente até simulou ontem, vocês estão vendo aí, né? Por exemplo, hoje é dia 9/1. Para a gente ter os 30 dias... Ih, botei o ano errado. Estou atrasadão. Ó, teria que ser dia... Ó, quem pedir hoje consegue viajar a partir de 8/2, hoje, certo? Consegue. Agora, se alguém tiver alguma viagem após, né, pretende após o dia 17, tem que ser com 45 dias de antecedência, porque dia 17, se eu voltar lá no dia 3, quando foi lançado, ele é o 45º dia, a partir do dia 3. Então, até o dia 17, quem viaja até o dia 17 consegue com 30 dias. Mas após o dia 7 só com 45 dias, tá? Aí, acho que eu respondi todo mundo aqui, aí só para não ficar dúvida assim, Andiara, o ideal é que você faça a solicitação de substituição quanto antes, né, via e-mail, para que a comissão possa avaliar e entender exatamente quais são as circunstâncias e poder te retornar com relação a isso, certo? E você e qualquer um outro também que tiver tiver uma situação semelhante. Foi nesse sentido que a gente conversou ontem, né? Não as mesmas palavras, mas no mesmo sentido. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá bom, Francisco, obrigada, era essa dúvida mesmo. Maravilha. Pessoal, por favor, fiquem atentos aos prazos do edital. Prazo de solicitação de passagem, prazo para solicitar substituição de evento, assinatura do termo que vocês recebem depois da passagem comprada, o prazo para a prestação de contas que é feita após o final da viagem. Eu estou olhando aqui, ó, o 12.2, ele fala, ó, 12.1, são 30 dias após finalizada a viagem para prestar conta. Fiquem atentos aos prazos para que vocês não possam ser penalizados. Por favor, isso é muito importante. Fiquem atentos aos documentos que são exigidos. Isso é muito importante. Tudo isso para a gente poder ter um processo mais tranquilo possível para todo mundo, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Francisco, Pois desculpa. não? É a Mona Lisa. Deixa eu te fazer uma pergunta bem rápida, porque quando eu entrei, Claro, eu não conseguia acessar aqui a internet, estava com a dificuldade. Eu entrei, você já tinha falado sim. sobre a primeira parte. Nesse primeiro momento aqui da segunda parte, o prazo é 47 dias, né, para poder fazer a solicitação, né, dentro do Não, evento. de 45 a 60 dias para solicitar a compra da passagem. Beleza, então tá bom. 7.3, no seu caso é o 7.5, porque é modalidade coletiva. Isso, meu coletivo, isso. E aí, então, de primeiro momento agora não é nada, é só fazer a solicitação depois, dentro desse prazo de 60 dias, né? No primeiro momento, sim. Ah, então tá bom. Não, era só essa parte que eu não consegui pegar, eu já peguei a Beleza, segunda parte. joia. Obrigada, tá? Aproveitar para falar da Mona Lisa aqui, duas coisas, né, que me ocorreram. Caso vocês tenham qualquer dúvida, nos procurem. Nos procurem com tempo, não deixe para fazer tudo em cima da hora, porque se você tiver dúvida e a gente responder e o prazo tiver estourado, estourou o prazo, não tem o que ser feito. Ah, mas eu pedi com 44 por causa de um dia. Sim, alguns de vocês que eu estou lendo aqui já tiveram o desprazer de ter a solicitação negada por causa de um dia, por conta de um dia. Edital é edital, regra é regra. Então, por favor, teve dúvida, procura a gente. Aciona no WhatsApp ali, liga para o fixo aqui. Eu coloquei no início do chat, não sei se todo mundo está tendo acesso aqui, eu vou tentar, eu vou colocar novamente aqui.
Mandem zap, liguem para a gente, tirem as dúvidas de vocês, não deixem para fazer isso em cima da hora, porque em cima da hora talvez não dê tempo. Segunda coisa que eu lembrei, né? Quem viajou em 2024 e ainda não prestou conta, provavelmente já está devendo prestação de contas. Se for solicitar passagem agora, vai estar devendo prestação de contas, não vai ter a solicitação atendida. E aí você talvez não tenha tempo hábil para fazer a prestação de contas, você já está devendo e pedir a passagem. E aí você não vai poder viajar. Então fiquem atentos, quem não prestou conta, prestar conta o mais rápido possível, porque, se eu não me engano, todos que viajaram em 2024 e não prestaram conta já estão devendo prestação de contas, tá bom? No mais, pessoal, eu agradeço a todos vocês pela participação. Eu vou encerrar por aqui essa reunião para amanhã, às 14 horas a gente retoma, para ver se tem mais dúvidas, para poder reforçar o que foi falado. E eu peço a vocês que convidem os atletas e os demais das comissões técnicas para participarem da live. Tire dúvida, não tem problema em chegar tarde e ter que. Você pode repetir tudo? A gente repete, pergunta aí. Eu sei, me falaram que você falou isso de manhã, você pode. Falo de novo, não tem problema nenhum. A gente está aqui para poder orientar mesmo, porque quanto melhor informado vocês estiverem, aí sim, mais fácil fica o nosso trabalho. Então é melhor a gente investir um tempo maior agora explicando, para lá na frente a gente não ter problema nenhum. E fluir muito bem, não ter estresse, não tem nada. Porque se qualquer dificuldade que for acontecer no processo, quem vai acabar não tendo benefício são vocês, que vão acabar não podendo viajar. Então, vamos trabalhar o mais alinhado, o mais coordenado possível. Tranquilo, pessoal? Muitíssimo obrigado pela reunião de hoje pela manhã. Às 14 horas a gente retoma aí para uma nova reunião com mais orientações, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa manhã para vocês, bom almoço. Até mais tarde.